aqui esperando estou. Não mereço, ó meu Senhor, teu imenso amor, a coroa de amor. Muito eu te entristeci, mas o Senhor me levantou. Ao encontro com Jesus, Rei e Senhor, os fiéis todos irão, mortos ressuscitarão, vivos vão se transformar. Oh, que dia que será, me unido lá e escutar sua voz dizer: se alegre com o Senhor, você é bem-vindo aqui. Este mundo e sua maldade terminará. Está no ar, a rádio da família, anunciando o reino de Deus. Se liga na programação, trazendo paz e comunhão entre os irmãos, alegria em cada coração. Rádio Encontro com Deus. Rádio Encontro com Deus. A Igreja de Deus até você. Iniciamos mais um programa à luz das Escrituras, em nome de Jesus. E convidamos você para que nós possamos orar neste momento ao nosso Deus. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, graças te damos pela oportunidade de iniciarmos um novo dia. Somos agradecidos ao Senhor por todo o cuidado do Senhor por cada um de nós. E nesse momento, na responsabilidade de trazer a tua palavra, iniciamos o programa à luz das Escrituras, por meio da Rádio Encontro com Deus. Rogamos que o teu Espírito, ó grande Deus, possa ser na mente de cada um de nós, para que a tua palavra possa ser expressada com entendimento, com clareza, e que os corações possam entender o teu querer e a tua vontade santa. Agradecemos ao Senhor pela revelação da tua palavra. Rogamos que o Senhor possa iluminar as mentes e os corações para que a tua palavra possa chegar poderosamente em cada coração. Ó grande e eterno Deus, oramos. Venha o teu reino. Que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. Fortalece a fé de cada um, encoraja cada um a tomar decisão ao teu lado. Dê a nós humildade, sinceridade ao transmitir a tua palavra. Rogamos o teu querer santo sobre a vida de todos os ouvintes. Rogamos por aqueles que estão enfermos, estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força sobre cada um, dando a libertação, o livramento que cada um necessita e precisa. Também oramos por aqueles que se encontram enlutados, que possam ser confortados, que possam ser enriquecidos com a alegria do teu Espírito Santo, que é a esperança que nutre os nossos corações, a esperança que nós temos em tua palavra.
Assim nós agradecemos e rogamos a tua misericórdia, teu favor infinito sobre cada um de nós, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Neste momento, então, iniciamos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus, um programa da rádio Encontro com Deus, que vai ao ar todo primeiro dia da semana, exatamente às 7h30. E agora estamos ao vivo mais uma vez, mais uma edição desse programa maravilhoso. E desde já eu quero te saudar. Seja muito bem-vindo, meu ouvinte, que a paz esteja com você. Eu espero que hoje possamos estar juntos aí até meados de 9h30, trazendo um tema para lá de especial, para lá de importante, daquela série que nós tivemos compromisso de passar, que incluiriam 6 programas, sim, 6 programas da série Profecias Bíblicas. E hoje não é diferente, hoje é o último programa dessa série, tá? Último áudio dessa série que a gente fez em 6 áudios, para te lembrar. Mas a série original são muitos áudios, né? E vale a pena você pedir para nós para acompanhar quais são os estudos que contém na série Profecias Bíblicas. O nosso tema de hoje, querido ouvinte, vai falar um pouco sobre o DNA da Igreja de Deus e o DNA da Igreja Romana. E você é o meu convidado para estudar conosco. E agora eu quero saudar ele. Paz seja contigo, Pastor Lucas Marcolino. Amém, amém, meu irmão, cooperador Giliardi. Que alegria estarmos mais uma vez por meio dos microfones da Rádio Encontro com Deus, trazendo mais uma edição do programa À Luz das Escrituras. Um abraço a todos os nossos ouvintes e a paz seja contigo, esteja conosco durante a programação hoje. Participe conosco, é uma alegria tê-los sempre acompanhando as nossas programações. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. E aproveitando o momento, né, cooperador Giliardi, aproveitar para convidar os nossos ouvintes a estar hoje na estreia do programa, nosso programa, estreando hoje o programa para crianças, né? Amém. Crescendo para Cristo é o nome do programa. Então convide as suas crianças para estar acompanhando a programação, a estreia. E não só acompanhe, mas ligue, motive os nossos irmãos que prepararam um conteúdo todo especial para as crianças. Que Deus seja louvado e que tenhamos um programa abençoado também. Amém. Olha só que convite maravilhoso. Então desde já coloca as crianças aí cientes e agendados, né, para às 10 horas acompanharem esse programa. Neste momento eu quero te convidar para você mandar também a sua participação. Você pode ficar à vontade para mandar a sua participação pelo WhatsApp ou pelo Facebook. No WhatsApp nós temos o nosso número pessoal, que é o DDD 85 997 76 70 77. Vou repetir para você ouvir. Do DDD 85 997 76 70 77. E se você estiver nos grupos de ouvintes da rádio Encontro com Deus, fique à vontade, você pode mandar também a sua participação por lá. E assim, no Facebook, nós estamos fazendo uma live. Essa live, ela não é a principal, né? Pois a rádio Encontro com Deus, ela é por meio oficial aplicativo. Porém, nós fazemos ali os bastidores, dá para acompanhar a maneira que esse programa é feito. E nós estamos ali no Facebook, na página Rádio Encontro com Deus. Então se você já está aí me acompanhando, pode mandar aquela mensagem, aquele comentário, que nós estamos aqui monitorando. E é isso, que a paz esteja com você, meu querido ouvinte. Fique conosco, vamos agora adorar ao nosso Deus. E na sequência nós vamos ler as participações e estudar
esse tema. Então fica conosco aí, porque a voz é nossa, mas a palavra, ela é de Deus. Da minha vida pra sempre te rogamos que andeis como és digno, Senhor, com humildade, paciência e suportando em amor. Solicito aguardar a unidade, a paz, rogando uns aos outros em fervente oração. O Senhor, uma fé, um batismo, Deus e Pai, cujo amor em todos és. O Senhor, uma fé, uma mente, o mesmo parecer. Um Senhor, uma fé e um batismo, Deus e Pai, cujo amor em todos és. O Senhor, uma fé, uma mente, o mesmo parecer. Essa grande verdade a devemos conservar, e assim que habita Cristo em nossa mente e coração, os dons que Ele nos deu são para a perfeição de Sua amada igreja, que és o corpo do Senhor. O Senhor, uma fé, um batismo, Deus e Pai, cujo amor em todos és. O Senhor, uma fé, uma mente, o mesmo parecer. Um Senhor, uma fé e um batismo, Deus e Pai, cujo amor em todos és. Um Senhor, uma fé e uma mente, o mesmo parecer. Meu querido ouvinte, você está sintonizado na Rádio Encontro com Deus, o programa A Luz das Escrituras. E o nosso tema de hoje, DNA da Igreja de Deus, X DNA da Igreja Romana. Você está aí atento? Está esperando esse tema? Olha, deve ser... Quer dizer, na verdade está muito bom, né? Ia falar aí no futuro, mas o correto é o passado, pois se trata de uma série que já foi aqui executada e nós vamos comentá-la, né? Pois esse tema é muito bom de ser estudado para entender as diferenças entre a igreja verdadeira e aquela que se diz verdadeira, né? E às vezes as religiões, que você vai ver no estudo, dizem ter origem nela, né? Vamos analisar um pouco sobre este assunto. Começando com as participações
saudações, tem um áudio para nós ouvirmos. Cooperador Giliardi, paz seja contigo. Ministro Lucas Marcolino, paz seja contigo, convosco, com todos aqueles que estão, que estarão acompanhando mais esta programação. Como eu costumo dizer, o Senhor nos agraciou, o Senhor tem nos conservado, a obra do Senhor se renova e mais uma vez, o primeiro dia da semana já está acontecendo e juntos nós, apesar da distância, procuramos estar novamente participando dos ensinamentos do Senhor, procurando ser alimentado. Eu, cada vez que participo, cada vez que ouço, que me envolvo um pouquinho nas programações, e esta em especial, me alegro bastante e creio que me aproximo mais da medida desejada que eu posso alcançar, que o Senhor espera de mim. Espero também que cada um de vocês cada vez mais tenha força, coragem, ânimo, paciência, esperança para ministrar a palavra do Senhor com verdade, com autoridade e com liberdade, como tem sido feito sempre. Que Deus nos abençoe nesse novo programa e que cada um de nós possa entender, compreender e depois praticar a palavra de vida eterna. Amém. Esse é o nosso irmão Lédio. Amém, irmão Lédio. Muito obrigado pela sua audiência e pelo áudio. O áudio especial aí, mandado na manhãzinha, né? Todo primeiro dia da semana para o programa A Luz das Escrituras. Um abraço para você, meu irmão. Saudações bíblicas. Nós também temos aqui, as seguintes participações. Cedinho já estava ali sendo divulgada a programação da Rádio Encontro com Deus. E aqui a nossa irmã Miriam está na audiência, ela e a mãe dela, né? Muito obrigado pela audiência, minhas queridas, que Deus abençoe. Também nós temos aqui, olha, mais um áudio. Pastor Lucas, paz seja contigo, meu irmão. Minha saudação também a você, irmão Giliardi, e a todos os ouvintes da Rádio Encontro com Deus. Estou aqui assistindo o programa no Facebook, já mandei minha saudação, já compartilhei o programa. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus e todos os ouvintes da Rádio Encontro com Deus. Também deixar aqui a minha saudação e aqueles irmãos que estão passando por um momento de dificuldade, de luto. Que Deus conforte o coração de todos os irmãos e irmãs, trazendo sobre a vida de cada um a paz e o gozo do Espírito Santo. Paz seja com todos. Amém. Diácono Paulo, um abraço para você, meu querido. Muito obrigado pela audiência, que o Senhor abençoe você, a sua vida, a sua família aí reunida, né? Pois o nosso irmão está viajando para Tauá, onde tem também uma família da Igreja de Deus, que é tanto família de sangue do Diácono Paulo, quanto família de fé. Então, uma saudação bíblica para todos vocês, meus queridos aí. Também nós temos aqui a minha mãe, né? A irmã Neta Saboia. Ela diz: paz seja convosco, meus queridos irmãos Giliardi e Pastor Lucas. Já estamos na escuta, Gislane e eu, tomando aquele cafezinho e ouvindo o programa. Saudações a todos os ouvintes. Amém. Minha mãe, irmã Neta Saboia, irmã Gislane. E vale salientar também que além desse café aqui no nosso município, está chovendo bastante, né? Uma chuva aí impressionante. Os nossos ouvintes não vão ouvir aqui porque nós temos uma estrutura montada e um microfone unidirecional para não ter nenhum tipo de ruído, mas saindo aqui tá um chuvisco tão grande, Pastor Lucas. A chuva aqui tá forte aqui no nosso Maracanaú, né? E aqui continuando, eu acredito que em Fortaleza também. Continuando as nossas participações, nós também temos aqui a Wanda Fiuza, que diz: a paz seja convosco, amados irmãos. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, minha irmã. Continuando, nós temos a Elzira Nogueira. Olha só, a nossa querida irmã Elzira. Estava sentindo falta das suas participações, irmã Elzira. Ela diz assim, paz seja convosco, meus irmãos e irmãs. Estou na escuta junto com o meu filho Jefferson para ouvir o programa A Luz das Escrituras. Pastor Lucas e irmão Giliardi, amém, irmã Elzira. Muito obrigado pela sua audiência. Amém, Jefferson. Foi um prazer te conhecer, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui conosco também. Continuando,
nós temos aqui mais um áudio, vamos ouvir. A paz seja convosco, meus queridos, amados irmãos, Pastor Lucas, Cooperador Giliard, estou aqui também na escuta, junto com a minha esposa, que Deus continue abençoando vocês, minha esposa Fátima, e a todos os ouvintes, minha saudação nesta manhã, é com muita alegria poder compartilhar com vocês essas bênçãos, somente falando a respeito de profecia para o povo de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O meu abraço a todos e tenham um dia abençoado na presença de Deus. Amém. Muito obrigado, Pastor Medeiros e irmã Fátima. Um abraço para vocês e assim continuam sempre aí assíduos, né, nos programas da Rádio Encontro com Deus. Um abraço, ministro Medeiros. E aqui também nós temos o Cooperador Damascena. A paz seja convosco, amados irmãos do grupo, ouvinte da Rádio Encontro com Deus. Quem vos fala é o Cooperador Damascena, da Igreja de Deus de São José, Santa Catarina. Estou na escuta do programa A Luz das Escrituras e envio minha saudação a todos os irmãos nesta manhã. Amém, Cooperador. Muito obrigado pela sua audiência, meu irmão. Um abraço para vocês, saudações bíblicas também. Nós temos a Jacinta, nossa irmã Jacinta Oliveira. Ela diz: paz seja convosco, irmãos, estou na escuta do programa A Luz das Escrituras em Família. Opa, família abençoada, um abraço para vocês. Também nós temos aqui o Alexandre e Soledade, né? Ou seja, o nome é do marido e da esposa, né, irmão? Alexandre e irmã Maria da Soledade. Muito obrigado pela audiência de vocês. Diz assim, ó: paz seja convosco, irmãos ouvintes da Rádio Encontro com Deus, na escuta em família desse maravilhoso programa. Amém, meu querido, amém, minha querida, e amém aos filhos aí abençoados que sempre estão acompanhando os pais também aqui na Rádio Encontro com Deus. Muito obrigado pela audiência de vocês. Também nós temos a Eliette, que diz: paz seja convosco na escuta desse programa abençoado por Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Eliette, muito obrigado pela sua audiência, minha irmã. A irmã Fátima também, amém, paz seja convosco. Amém, minha querida, muito obrigado pela audiência. Nós também temos aqui a nossa irmã Rosa, que ela é mãe do Cooperador Thales. Ela diz: paz seja convosco, amados irmãos, presbítero Lucas e Cooperador Giliard. Estou na escuta do programa. Que Deus abençoe grandemente, meus amados, na ministração da palavra. Amém, irmã Rosa, muito obrigado pela sua audiência, minha querida. Também nós temos a Rose, a irmã Rose. A paz seja convosco, estamos na escuta desse maravilhoso programa. Deus abençoe. Amém, minha querida. Louvado seja Deus pela sua participação. Muito obrigado. E nós temos mais participações aqui. A irmã Vitória Cedion ali já começou divulgando o programa. A Evandira manda aquela saudação bíblica: paz seja convosco. O Cooperador Thales também manda aquela divulgação. E a Evandira grava um áudio. Irmãos, paz seja convosco. Amém, Evandira, amém. Então, uma saudação bíblica para o Cooperador Thales e para a irmã Evandira. Um abraço, muito obrigado pela audiência de vocês, né? Duas pessoas aqui do nosso grupo, o Cooperador Thales sempre assíduo, a irmã Evandira também. Na sequência, olha só, vamos ouvir aqui um áudio. Pode ser convosco, pastor. Tô aqui deitado, mas eu tô escutando, tô ouvindo. O Gabriel. Amém. Nós temos aí a audiência dos filhos da irmã Maria da Soledade, né? Ela sempre manda aqui o áudio. Um abraço pra você, minha querida, que sempre manda o seu áudio aí, né? Tá deitada, mas tá ouvindo o programa. Olha só, Pastor Lucas. Graças a Deus, louvado seja Deus. Um abraço a todos os nossos ouvintes, os irmãos, irmãs. Um abraço, Gabriela, que o eterno Deus te abençoe. É isso aí. Ouça a palavra do nosso Deus, né? E hoje, né, tem um programa especial para vocês, Gabriela. Participem também. Eu sei que vocês são ouvintes assíduos da Rádio Encontro com Deus, sempre estão acompanhando todas as programações da Rádio Encontro com Deus. Quero mais uma vez fazer um agradecimento a todos vocês que têm ouvido, compartilhado o programa A Luz das Escrituras. Dizer que para mim, para
Cooperador Giliard. Para nós é uma alegria estar e contar sempre com a audiência de cada um de vocês. Quero também aqui mandar meu abraço especial também para os irmãos aqui na região também, em Bom Jesus da Lapa, nossos irmãos ali no Cariacá, que Deus abençoe a todos. A Anitta, né, que é a Zenilda ali no Cariacá, que Deus abençoe você, Anitta, Zenilda. Quero mandar também meu abraço também para os nossos ouvintes ali em Macaúbas também, a Lucivânia, a sua família também, que estão estudando a palavra de Deus conosco, o irmão Abel também, que está sempre acompanhando as programações, estudando a palavra de Deus conosco também. Um abraço a eles em nome de Jesus. Também o meu abraço também para a minha amiga Bela em São Paulo. Um abraço, Bela, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero também mandar meu abraço também aqui para o irmão Cosme, irmã Neane e família em Bom Jesus da Lapa, que estão acompanhando a programação. Ao irmão Francisco, a irmã Santina em Bom Jesus da Lapa, ao irmão Diácono Ricardo e família em Bom Jesus da Lapa. Nossa Irmandade aqui no Retiro também, que sempre estão acompanhando a programação da Rádio Encontro com Deus. Ao irmão Harrison e a irmã Rutani, que estão em Salvador também, que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Que Deus possa conceder a todos nós que possamos manter a nossa esperança na palavra de Deus, né, que é aquela que pode nos auxiliar nos momentos difíceis, né, e que a palavra de Deus possa ser, sim, uma luz para o nosso caminho e a profecia revelando aquilo que Deus quer que nós conheçamos, né. Infelizmente, muitas pessoas interpretam as Escrituras ao seu gosto, de acordo com suas organizações religiosas, mas, infelizmente, isso vai trazer decepção para as pessoas. Nós procuramos deixar a palavra do Senhor nosso Deus falar e nós apenas lemos aquilo que está escrito, frisamos o que está escrito. Mas que o eterno nosso Deus possa conceder a cada um dos nossos ouvintes a alegria e o entendimento que é necessário para a salvação e que possamos crer em Jesus como diz as Escrituras. Um abraço, que Deus abençoe. Creio que nós vamos entrar já na programação e após nós estaremos voltando para conversar um pouquinho com você. Não teremos muito tempo, mas daria sim tempo. Mas eu não quero deixar aqui, não vou passar batido, quero mandar meu abraço para o irmão Jefferson, filho da irmã Elzira. Um abraço, irmão Jefferson, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço mesmo. E foi muito bom conhecer o irmão. Quero mandar meu abraço para o irmão Zezito, também família, ali em Delmiro Gouveia, Alagoas. Que Deus abençoe o irmão Zezito, a irmã Célia, toda a família, em nome de Jesus. A nossa irmandade daquela região também. Um abraço a todos em nome de Jesus. Também um abraço para a irmã Marilda, o irmão Ademir, que estão ouvindo a programação, e a todos do grupo Unidos e Unidas pela Fé. Um abraço a todos. É isso, que família maravilhosa. Você que está aí, meu querido ouvinte, você é sempre bem-vindo. Que bom ter você aqui conosco na Rádio Encontro com Deus, no programa A Luz das Escrituras. E esse nome é um nome bem sugestivo mesmo. Todos os temas à luz das Escrituras. E hoje não é diferente. Hoje você vai ter a oportunidade de ouvir juntamente conosco e depois nós vamos comentar sobre o estudo que foi ao ar que fala sobre o DNA da Igreja de Deus, X, o DNA da Igreja Romana. Eu só vou ler aqui algumas participações que chegaram até nós para não acumular e na sequência eu já estarei colocando esse estudo. Olha só, nós temos a Miriam Souza que participou aqui mandando saudação, o Diácono Paulo, o Cooperador Thales, a minha mãe, irmã Neta Saboia, Maria da Penha também está na audiência aqui no nosso Facebook, né? Nós também temos aqui, ó, o Thales, ele faz um comentário dizendo assim, olha, paz seja convosco, meus queridos Cooperadores Giliard de Saboia. Estaria ouvindo, né, uns flashes do programa. Esse tema é fortíssimo, né? Porém, temos que falar sobre o assunto. Desejo o melhor para o pastor Lucas Marcolino da Silva, Deus abençoe. Diz o Cooperador Thales, amém, meu querido. É um tema fortíssimo, né? Mas que como nós aí somos guiados pelo poder de Deus, Deus ele dá capacidade aos seus servos, né? Para falar essas coisas, né, que podem ser fortes, mas tem que ser falada, né?
Nós também temos aqui o Leandro Félix. Amém, meu irmão, muito obrigado pela sua audiência. Ele diz que o tema é interessante. O pastor Lenilson Gomes também manda saudação. O cooperador Nathaniel Tomás também manda saudação. A Alice Freitas também manda saudação. Amém, Alice. Muito obrigado pela audiência. O Iraquiza Nelson. Paz seja convosco, povo de Deus. Amém, meu irmão. Muito obrigado pela sua audiência. Erotides Santos também está aqui conosco. E o Diácono Paulo, ele sempre fala Deus é lindo. Erotides, amém, minha querida. É isso, meus queridos. Olha só. Também nós temos aqui a Maria Isidoro, a nossa irmã. Ela diz ali que está em Crateús ouvindo e manda uma saudação. E a Aparecida Domingos que diz assim, ó: Paz seja convosco, amados irmãos. Estamos na escuta, eu e meu esposo, irmão João Batista. Desejamos a todos os irmãos um dia abençoado e uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos. É isso. Tem irmãos aqui digitando, daqui a pouco nós saberemos quem é e assim estaremos lendo. Mas neste momento eu quero chamar o pastor Lucas. Pastor Lucas, fique à vontade, meu irmão, para qualquer saudação e qualquer esclarecimento sobre o áudio que vai ser tocado em sequência. Graças a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós sabemos que o tema é um tema bastante forte, mas como disse o nosso irmão, cooperador Giliardi, mas necessário. Muitas vezes as pessoas não têm a dimensão e o entendimento do motivo de tanta diferença doutrinária que existe no meio religioso em nossos dias. Na verdade, essa diferença toda ela está na sua origem, na origem de uma igreja que recusou a sua identidade. Ela recusou a sua identidade. Ela não quis essa identidade e ela buscou uma identidade que era lucrativa, compensativa. Ela foi numa onda da época, né? E as profecias apontam dentro das profecias o surgimento dessa igreja. Então, você que acompanhou essa série, ou esse resumo que nós trouxemos de 6 programas, com certeza esse programa de hoje fará mais sentido para você. Eu tenho certeza que sim. Então, as pessoas ficam, por que hoje se faz isso? Por que guarda o domingo no lugar do sábado? Por que as pessoas creem nisso? Por que creem naquilo? E por que as igrejas evangélicas também creem, na sua grande maioria, em coisas que não estão dentro das Escrituras? É porque as igrejas evangélicas, têm sua origem na própria igreja romana. Você está assustado com o que eu estou falando. Mas esta é a verdade. A verdade é essa mesmo. Lutero era um padre. Verdade. E Lutero saiu da igreja romana. E aí, a partir do Lutero, surgiram várias igrejas. E Lutero nutria um ódio pelos judeus. E ser judeu para Lutero não era ser judeu até de sangue, mas pregar doutrinas que eles consideravam dos judeus, como até hoje as igrejas evangélicas consideram certas doutrinas como doutrinas dos judeus. Por exemplo, quando alguém não come carne de porco, isso era para judeu, isso não é para nossos dias. Quando alguém guarda o sábado, não, isso era para judeus, não era para os nossos dias. Quando a gente diz que não crê na Trindade, isso não é, não, judeu que crê assim. Lutero chega a falar no livreto que ele escreveu contra os judeus e contra os ensinamentos, que eles não acreditavam eles não acreditam, Lutero diz, na nossa Trindade, na nossa Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não é do Lutero, a Santíssima Trindade não é das igrejas evangélicas, a Santíssima Trindade era de Roma pagã e depois veio para a igreja romana católica. Mas vamos ouvir o estudo. E após nós teremos um tempinho, quem sabe alguns minutinhos para conversarmos. Que Deus abençoe, um ótimo estudo para nós. Hoje apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Estaremos trazendo o tema, o DNA da Igreja de Deus e o DNA da Igreja Católica Romana. No programa passado, trouxemos o tema O Mistério da Injustiça X Apostasia. Neste estudo, procuramos entender por meio das Escrituras e da história como se deu os acontecimentos para o surgimento da apostasia e do anticristo. Apresentamos o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2,
no qual está registrado as palavras do irmão Paulo a respeito do mistério da injustiça, que já operava em seus dias. Deixamos claro que a operação deste no meio da Igreja de Deus revelaria o homem do pecado, o anticristo. Mostramos que a ideia de que a Igreja de Deus saiu da Igreja Romana não tem apoio bíblico histórico. Apresentamos as palavras do irmão Paulo, registrada em Atos 20, dos versos 29 e 30, onde ele deixa claro que os lobos e devoradores estariam no meio da Igreja de Deus, e que entre os membros da Igreja de Deus se levantaria homens que falariam coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Deixamos claro as palavras do irmão Pedro, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais também será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. 2 Pedro capítulo 2, dos versos 1 ao 3. Procuramos deixar claro, por meio das Escrituras e registros históricos, que assim aconteceu. Apresentamos as palavras do irmão João, o qual em seus dias já identificava muitos anticristos, e falou de um anticristo que viria. 1 João 2,18 ao 20. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que viu um anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 1 João 2, do 18 ao 20. Mostramos que em meio a este sentimento faccioso e de superioridade é que surgem os que querem ocupar o lugar de cabeça na Igreja de Deus. O irmão João deixou registrado o comportamento de um que tinha este desejo. Tenho escrito, disse o irmão João à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede-os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. 3 João capítulo 1, verso 9 e 10. Trouxemos os registros históricos dos que são denominados pais da igreja, e mostramos que estes, por suas palavras, se enquadram como um dos muitos anticristos mencionado pelo irmão João. Você entendeu que nos dias de Constantino já existiam os que se denominavam membros do corpo de Cristo, a Igreja de Deus, porém eram apóstatas. Mostramos que as congregações maiores dominavam sobre as menores, havendo até pastores de pastores, os patriarcas das principais cidades. Deixamos claro que este comportamento favoreceu o surgimento da Igreja Romana, e assim entendemos como se deu todo o sincretismo religioso entre a doutrina cristã e o paganismo romano. Se você não ouviu esse estudo, solicite, temos certeza que o seu entendimento será ampliado. Hoje apresentaremos o tema, o DNA da Igreja de Deus, o DNA da Igreja Católica Romana. O irmão Paulo escreveu: sim, eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor dos meus irmãos de raça e sangue. Eles são israelitas e possuem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles nasceu Cristo segundo a condição humana, que está acima de tudo. Deus seja bendito para sempre. Amém. Romanos 9, do 3 ao 5, nessa versão Bíblia Sagrada, edição pastoral. E também nós temos Romanos capítulo 11, verso 17, que diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz
a ti. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós trouxemos aqui estes textos, já começarmos a entrarmos no DNA da Igreja de Deus. Nosso irmão Paulo, ele fala da tristeza dele para com os irmãos dele que não reconheceram Cristo na sua totalidade, não reconheceram Jesus como Messias, mas nós temos o exemplo nas Escrituras. Muitos dos judeus aceitaram a fé em Cristo e muitos líderes religiosos aceitaram a fé em Cristo. Nosso irmão Paulo fala, eles são israelitas e possuem a adoção filial, a glória, eles possuem as alianças, a lei, a legislação, o culto e as promessas. E deles são os patriarcas, e deles nasceu Cristo. Muitos crentes hoje em nossos dias não reconhecem que Jesus é um judeu. Jesus é um descendente de Abraão. Muitos não reconhecem isso. E uma das coisas que faz com que as pessoas não reconheçam isso é a doutrina da Trindade. Essas doutrinas, elas confundem a cabeça das pessoas. E as pessoas praticam um antissemitismo, contra os judeus. Como se Jesus não fosse um judeu. E o nosso irmão Paulo, ele insiste em Romanos 11:17, se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo jambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Esse antissemitismo é tão forte hoje que é fácil perceber. Sim. As pessoas não querem fazer parte de uma igreja que tem o seu DNA na base da fé dos judeus. Os judeus erraram em quê? Alguns deles em não reconhecer Cristo, mas a sua fé era um símbolo de tudo o que aconteceria. Sim. Uma sombra de tudo o que aconteceria. Você conhece um hino que as pessoas cantam assim, Cristo é a oliveira, depois fala assim, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Diz que a oliveira verdadeira é Jesus, e nele nós somos enxertados pela fé. Leia Romanos 11 para você ver se você está certo. Mas aí o antissemitismo faz ele dizer que a oliveira não é um povo que trouxe uma fé. A oliveira é quem? Jesus. Infelizmente. E aí preferem pertencer a uma igreja de origem pagã do que pertencer e ter uma fé orientada pelas Escrituras, como nós vamos apresentar aqui hoje. O que é um DNA? O DNA é o composto orgânico que contém as instruções genéticas dos seres vivos. É a partir dessas informações contidas no DNA que todas as células se reproduzem e que todas as nossas características herdadas dos ascendentes se manifestam. Na duplicação das células, o DNA é replicado e cada uma das células filha fica com um DNA idêntico ao DNA da célula mãe. www.significadosbr.com.br/DNA. O DNA, ele carrega a carga genética. Quando alguém tem dúvida da paternidade, ele faz um DNA e pronto, comprova-se. O DNA da Igreja de Deus tem que carregar as características da igreja primitiva, ou seja, se nós somos a igreja verdadeira, o nosso DNA tem que carregar o quê? As características herdadas dos ascendentes. Então nós temos que ser semelhantes à igreja primitiva. E quais eram as características da igreja primitiva? Primeiro, ela veio dos judeus, Jesus era um judeu. E aí é uma das características da fé. Achamos, nós do programa A Luz das Escrituras, de fundamental importância abordarmos o tema, a Igreja de Deus e seu DNA, suas características. X, Igreja Romana e seu DNA. Por quê? Infelizmente, muitos dizem ser filhos de Deus, porém, ou seja, o seu DNA, porém a sua fé diverge da fé de Jesus e dos apóstolos e profetas de Deus. Nós não estamos aqui para criticar a fé de ninguém. Não. Porém, não podemos deixar de trazer ao seu conhecimento as verdades contidas nas Escrituras. Sendo assim, nós vamos analisar primeiro as características DNA da Igreja Romana. O nome da Igreja Católica, entre aspas, Apostólica Romana, já a identifica como uma opositora da Igreja de Deus. Me perdoe, mas isso é uma verdade. Você não acha estranho Jesus ser um judeu
e a igreja que ele iniciou não ter semelhança nenhuma com o seu povo? Não é estranho? É estranho. Até a imagem que a igreja romana diz ser de Jesus não traz os traços do povo de Jesus, do povo judeu. Que triste, não é, cooperador? Muito triste. Um Jesus europeu, que estranho. O historiador José Jobson, no seu livro História Antiga e Medieval, página 274, ele afirma: em 313, o imperador Constantino publicou o Edito de Milão, legalizando o cristianismo. Com a expansão do cristianismo, a igreja adotou como modelo de sua administração a própria organização do Império Romano. Olha aí o DNA. O culto cristão mudou muito tempo depois da sua oficialização. Essa medida atraía os pagãos, mas provocaram também o afastamento dos fiéis apegados ao culto primitivo. Estes se retiraram para os desertos. O historiador Constantino Coismin, na página 12, no livro História Revelada dos Papas, ele diz assim: Constantino recebe o batismo só em 337 em seu leito de morte, e com o seu sepultamento na Igreja dos Apóstolos de Constantinopla, e passa a ser venerado, Constantino venerado como 13º apóstolo. Sabia que Jesus teve um 13º apóstolo? O livro O Sagrado na História, Cristianismo, publicação da Ediouro Dueto, página 8, diz: com o imperador Teodósio, no início do IV século, o cristianismo ganhou status de religião oficial, para logo em seguida se transformar de perseguida a perseguidora. A Igreja de Deus hoje, ela é o resto da semente que sobrou das perseguições promovida pela Igreja Romana. E aí eu faço um parênteses aqui, não só a Igreja Romana, mas também os protestantes perseguiram também a Igreja de Deus. Isso, nós temos dados históricos para isso. A Igreja de Deus hoje ela é o resto dessas perseguições. A Igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, tem a fé de Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 17. Ouça o que diz um documento católico, que está em www.santuariodeaparecidara.rp.com.br/dogma sobre o Papa e a Igreja. Traz a seguinte informação: a Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Estão sujeitos à infalibilidade quando fala ex-cátedra. O episcopado pleno com o Papa, que é o cabeça do episcopado, é infalível quando reunido em concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da terra. Ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes que sempre foi ensinada pela Igreja. Aí ele traz: a razão da infalibilidade é a assistência sobrenatural do Espírito Santo. Isso dizendo o documento, que preserva o supremo mestre da Igreja de todo erro. Olha só. A consequência da infalibilidade é que a definição ex-cátedra dos papas seja por si mesma irreformáveis, sem a intervenção ulterior de qualquer autoridade. Então, segundo esse documento, o Papa é infalível e cabeça. Diz que ele não erra porque ele tem assistência sobrenatural do Espírito Santo. E é o supremo mestre da Igreja. Supremo mestre da Igreja? Ouça as palavras de Jesus. Jesus disse: e a ninguém na terra chameis vosso Pai. Papa é papai. Isso. Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Mateus 23, verso 9 ao 10. Os crentes hoje, quando eles oram assim: ó Jesus, meu Pai amado, ó Jesus, meu Pai amado. Meu Deus do céu. E aqui nós vemos a separação, né? Chama Jesus de Pai. Jesus não é irmão, Jesus é Pai. O documento é em www.santuariodeaparecidara.rp.com.br/dogma sobre o Papa e a Igreja. Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo, que ele estabeleceu os fundamentos substanciais da mesma, no tocante à doutrina, culto e constituição. Então isso está no documento. Falamos aqui, esta doutrina não está no DNA da Igreja de Deus. Não.
Já mostramos que Jesus foi elevado à condição de Deus por meio dos concílios da Igreja Católica Apostólica Romana. É ela que elevou Jesus à condição de Deus, mas não as Escrituras. Então, essa doutrina de chamar Jesus de o homem Deus, não existe isso. Isso é paganismo. Isso é paganismo. O que as Escrituras ensinam a este respeito? O próprio Deus diz no primeiro mandamento dos 10, Êxodo 20, verso 1 e o verso 3. Está escrito assim, Deus pronunciou todas essas palavras. Não terás outros deuses além de nós. Opa. Eu li errado. Está errado, né? Não terás outros deuses além de quem? De mim. De mim. Essa Bíblia é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agora, olha que estranho. Vamos ler esse primeiro mandamento dos 10 aqui no Catecismo da Igreja Romana, Apostólica Romana. Como diz? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual a fonte? www.santuariodeaparecida.rp.com.br/decálogo. E aí? É. Percebeu, ouvinte, que o DNA, ó, longe, né? Vamos trazer aqui alguns detalhes. Quem estuda as profecias entende como se deu o desenvolvimento da Igreja Romana, até a sua formação, dominação total. Esta igreja é descrita como a 11ª ponta, um poder político e religioso que se desenvolveria dentro dos domínios do Império Romano. Daniel 7, verso 19 ao 21. A igreja romana é descrita nas profecias como a besta que sobe da terra. A igreja. Não estou dizendo que é o Papa, é a igreja, a organização dela toda. Apocalipse 13, verso 11. Ela é identificada como a imagem do antigo Império Romano. A imagem do antigo Império Romano. Apocalipse 13, verso 15. Esta igreja é descrita como uma mulher que cavalgou sobre uma besta. Ela cavalgou sobre uma besta, o Império Romano pagão. Apocalipse 17, verso 3. A mesma também é descrita como aquela que prostituiu com os reis da terra. Apocalipse 18, verso 3. Também é dito que os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Apocalipse 18, verso 3. A igreja romana é figurada como uma mulher prostituta que embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17, verso 2. Ela também é identificada como embriagada com o sangue dos santos, as testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, verso 3. A igreja romana é descrita como a cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 18. E para não ficar dúvidas, ela é a igreja que, conforme profetizado em Daniel 7, verso 25, mudou os 10 mandamentos da lei de Deus. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Seguimos ainda considerando o documento da Igreja Católica, www.santuarioaparecida.rp.com.br, dogma sobre o Papa e a Igreja. Segue dizendo, Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. O romano pontífice é o sucessor do bem-aventurado Pedro e tem o primado sobre todo o rebanho. É isso que diz esse documento. Então nós vemos aí esse DNA dizendo que o apóstolo São Pedro é o primado e o Papa é o subsequente depois dele. Só lembrando, o termo pontífice foi tomado dos imperadores romanos pagãos, viu? Não tem origem, DNA da Igreja de Deus. Não, isso é estranho à fé da Igreja de Deus. Nosso irmão Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo 2 e 5, porque há um só Deus. Não, há 3, não é não? Mas o nosso irmão diz que há um só Deus. Um só mediador, não, há muitos mediadores, o Papa, os santos, os padres, os bispos. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você percebe que o DNA dessa igreja está centrado no paganismo romano. Não existe apoio bíblico a este dogma da igreja católica sobre primado, o Papa, né? E a igreja. Não existe. Nosso irmão Paulo escreveu em Efésios 1, verso 22 e o verso 23, dizendo que Deus sujeitou todas as coisas aos seus pés, aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas constituiu Jesus como cabeça da igreja, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sabemos que muitos acreditam que Jesus edificou a igreja sobre Pedro.
Olha, uma leitura atenta do versículo 18 de Mateus, dentro do seu contexto, elimina a possibilidade de crer assim. Agora, se você ler só o verso 18, você vai seguir crendo no que a igreja romana coloca. Mas agora, se você fizer a leitura como nós vamos fazer, Mateus 16, verso 13 ao 18. Vamos ler com atenção e você vai ver quem é a pedra sobre a qual a igreja de Deus está edificada, segundo o testemunho do irmão Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Senhor, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, e um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, testemunho do Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, Jesus se referiu à resposta de Pedro em dizer quem era a pedra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esta pedra. Amém. E sobre esta pedra, quer dizer, sobre aquilo que você crê, sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. É muito simples de entender as Escrituras. É só ler os seus versos dentro do seu contexto. Agora não vamos fazer igual Satanás. Satanás citou para Jesus o Salmo 91 fora do seu contexto. Está escrito, pula. Milhões e milhões de crentes aceitam as Escrituras fora do seu contexto e fazem a vontade do diabo. Eu não estou aqui para criticar a fé de ninguém, mas essa é uma verdade. Porém, a igreja romana, ela segue em contradição a todas as Escrituras. Para isso, eles embaralharam a palavra grega Petros e Petra, encontrada em Mateus 16 e 18. Trapacearam com uma explicação e interpretação tendenciosa, tentando confundir a cristandade, uma vez que Petros quer dizer seixo, pedrinha, e Petra significa rocha, que no texto e nos contextos é Cristo, sobre o qual foi edificada a igreja. Jesus disse ao apóstolo: tu és Petro, tu és pedrinha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Não tem lógica crer que Jesus iniciou a edificação da igreja de Deus sobre Pedro. Não tem lógica, nem lógica existe. Não faz sentido acreditar que a igreja de Deus está sendo edificada em homens. Estamos provando que esse dogma tem o seu DNA no paganismo do Império Romano. Mas, enfim, vamos consultar o que o irmão Pedro disse a esse respeito. É melhor consultar o que o irmão Pedro falou também. O nosso irmão Pedro, em Atos capítulo 4, verso 10 ao 12, ele diz o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são, ou seja, o que foi curado, né? Este está são diante de vós, no nome de Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça. Repito, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja Deus. Atos capítulo 4, verso 10 ao 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Não foi Pedro que foi rejeitado. Não, foi Jesus a pedra, rejeitada pelos edificadores. Então aqueles que foram e que querem edificar a igreja de Deus têm que reconhecer que Jesus é a pedra. Agora não, eles colocam outro fundamento e dizem que estão edificando a igreja de Deus. Não é possível. O irmão Pedro, ele é uma pedra, Petros, porém ele não é uma rocha, uma pedra de alicerce, ele é uma pedra nessa construção. Vamos ainda ler outro testemunho do irmão Pedro.
Como Pedro diz assim: e chegando-vos para ele, Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Jesus, conforme o testemunho do irmão Pedro em Mateus 16 e 18. Eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Assim, para vós os que credes é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na onde? Na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 4 ao 9. Nós não somos a pedra de alicerce, nós somos uma pedrinha colocada nessa construção. Percebeu que a pedra de alicerce é Jesus, e cada crente é uma pedra, como se fosse um tijolo nessa casa espiritual. Essa é a nossa posição no corpo de Cristo, essa é a nossa posição na igreja de Deus. O irmão Paulo também deixou claro que a igreja de Deus está sendo edificada em Jesus. Ele diz em Efésios 2 e 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Olha o que diz a Bíblia de tradução da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil. Efésios 2 e 20. Casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas. Opa, que? Casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas. Está dizendo que o alicerce da igreja é os apóstolos e os profetas. E como pedra angular, o próprio Cristo Jesus. Que estranho, não é estranho não, cooperador? Muito estranho. Estou lendo Efésios 2 e 20 na tradução CNBB. Casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas. A crença da igreja romana não traz o DNA da igreja de Deus. Olha o que diz esta mesma tradução, Bíblia da tradução CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, em 1 Coríntios 3, verso 10 e 11. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como bom arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado. Jesus Cristo. Está entrando em contradição, a tradução da CNBB está entrando em contradição com Efésios 2 e 20, não está não? Entrou em contradição. Quem é o alicerce da igreja de Deus segundo o irmão Paulo? O irmão Paulo já disse em 1 Coríntios 3, verso 10 e 11, ninguém pode pôr outro fundamento, alicerce, nem além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Então, vamos continuar a leitura do documento da Igreja Católica. Vamos investigar mais a fundo esse DNA. Em www.santuariodeaparecida.rp.com.br/dogma sobre o Papa e a Igreja, olha o que está escrito. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da Igreja, conforme esta declaração. O poder do Papa é de jurisdição universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal e imediato. E olha esse. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. E aí, querido ouvinte, esta crença não faz parte do DNA da Igreja de Deus. O irmão Paulo, ele escreveu: a força do poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, Jesus foi posto, e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro.
E sujeitou todas as coisas aos seus pés, aos pés de Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, verso 20 ao 23. E agora, quem é o cabeça? Quem é que está acima de todo principado, de todo poder? Não, é o Supremo Papa, o Papa que colocaram São Pedro como o mais importante dos apóstolos. Que brincadeira é essa? Isso parece mais com o romanismo pagão do que com as coisas de Deus. O que o irmão Pedro disse? Ele disse que era Papa, cooperador Giliardi? Olha o que o nosso irmão disse. Está escrito em 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Repito e friso, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. E, quando aparecer quem? O sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O irmão Pedro, ele nunca quis ocupar o lugar do nosso Senhor. Mas ele disse, quando aparecer o sumo pastor, quem quer ser pastor de pastor, se faz o quê, ministro Lucas? Anticristo. Infelizmente. Pessoas são fundadores de igrejas, pastor de pastores, chefe de igreja, prevalece a vontade dele, não a de Deus. Ele é um anticristo. Pode estar bem intencionado do jeito que for, mas é um anticristo. É isso. Infelizmente. Vamos continuar investigando esse DNA. Em www, sempre citando a fonte, .santuário de Aparecida, rp.com.br/dogma sobre o Papa e a Igreja, o episcopado pleno com o Papa, que é a cabeça do episcopado, é infalível quando reunido em concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da Igreja. Olha só. Ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes que sempre foi ensinada pela Igreja. Isso está nesse documento. É difícil, né? Mas acreditamos que as inúmeras contradições desse dogma com as Escrituras é suficiente para mostrar o quanto a Igreja Católica Romana erra em matéria de fé e o seu DNA é romano. Assim fica mais e mais evidente que a mesma faz jus ao nome romana. Ela é uma igreja romana. Ela faz jus ao seu nome. Vamos falar de alguns títulos e poderes conferidos ao imperador romano Otávio pelo Senado, com o objetivo de legalizar o seu poder, como a igreja trouxe vários títulos para um papa para legalizar o seu poder. O poder da igreja está centrado no papa. Vamos assim provar o DNA do primado dos papas que ele vem do imperador romano. Vamos falar aqui de alguns títulos. Então é importante sempre lembrar, né, ministro Lucas e ouvintes, o conceito de DNA. Então, provando o DNA do primado dos papas da Igreja Romana, olha só, poder tribunício, tornava o imperador sacrossanto e inviolável. Isso não parece com o dogma da infalibilidade papal? É muito semelhante. Outro título, Pontífice Máximo. Com esse título, Otávio tornou-se o chefe da religião romana. O Pontífice Máximo era o verdadeiro chefe da religião romana. Era ele quem supervisionava o culto, fixava o calendário e anotava no seu calendário os acontecimentos diários. Nós vemos outro título, Princeps Senatus, ou seja, dava-lhe o privilégio de primeiro cidadão do Estado e o direito de governar o Senado. E finalmente, em 27 a.C., Otávio recebeu